Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, gratidão a Deus pela vida de vocês, tá? Espero que todos estejam bem, a paz do Senhor a todos. E hoje eu convido você para tirar um tempinho para nós meditarmos na palavra do nosso Deus. No livro de Josué, no capítulo 1, começa ali o relato da história de Josué, mas a gente vê que Josué ele já tinha uma história antes de chegar aqui, né? A Bíblia diz que Josué ele cresceu ao lado de Moisés, né? Vendo o agir de Deus na vida de Moisés e também vendo o comportamento de Moisés com relação ao Senhor, né? A obra de Deus, as ordenanças de Deus, né? Então, mas só que aqui no capítulo 1 de Josué, aqui já relata a morte de Moisés, né? Quando Moisés já tinha partido aqui e agora o povo precisava de um líder. E muitas das vezes, o que eu acho interessante aqui, meus irmãos, é que muitas das vezes a gente não entende por que Deus nos coloca em certas situações ou por que Deus nos coloca ao lado de algumas pessoas. E eu digo que Deus ele não trabalha à toa, Deus não trabalha em vão, tudo que Deus faz tem um propósito, tem um porquê, tem uma razão. E a gente vê que durante o período, né, que Josué crescia ali ao lado, Josué foi um dos espias, né, da terra prometida. E com isso ele foi aprendendo, ele teve a oportunidade de aprender como liderar, ele teve a oportunidade de desempenhar uma obra, ele pôde ver como Deus ele capacita, que ele chama, e a responsabilidade que Deus tem na vida de todo aquele que ele chama para fazer sua obra e que ele coloca sobre essa pessoa uma responsabilidade na terra. Então Josué ele teve o privilégio de ver tudo isso na vida de Moisés e na vida do povo, né? A qual Moisés liderava. E viu sempre os cuidados de Deus de cumprir, honrar sua promessa de não deixar cair nada por terra. Então a Bíblia diz que aqui no capítulo 1, né, do livro de Josué, o Senhor aqui já começa o quê? Josué já tinha tido um tempo de preparo. Agora Deus precisava de alguém para liderar. E eu digo que uma coisa é a gente aprender na teoria, outra coisa é você aprender na prática, é você colocar em prática aquilo que você aprendeu. Josué tinha aprendido na teoria, ele sabia, ele via, ele era testemunha viva da grandeza de Deus na vida de Moisés e de como deveria se comportar um líder diante do Senhor. Mas agora o chamado pesava sobre os seus ombros, né? Então Deus ele diz para Josué, né? Levanta-te, versículo 2, ele diz: levanta-te, pois, agora e passa esse Jordão. Josué tinha visto Deus passar o mar vermelho com o povo dentro das ordenanças de Moisés, dentro daquilo que Deus tinha orientado Moisés a fazer. Agora o povo precisava passar o Jordão e ali estava se levantando o quê? Um novo líder, né? E Deus estava ali levantando um novo líder. Talvez Deus esteja fazendo isso com você e você nem esteja se dando conta que Deus está preparando você para liderar futuramente um rebanho, né? Deus, ele tem as suas maneiras de fazer. Então, o que eu digo para você nessa manhã, não deixe passar as oportunidades. Não desperdice as oportunidades. Preste atenção ao lado de quem você está e por que você está, por que Deus lhe colocou lá, porque com certeza tem um porquê de Deus. E se você ficar atento a não deixar passar nada desapercebido, com certeza você vai extrair desse tempo algo muito precioso para a sua vida, não é verdade? Então, nós vimos aqui no decorrer do capítulo 1 de Josué até o 9, que Deus ele fala o quê? Ele promete para Josué que todo lugar que ele pisar, a planta do pé é dele, todo. Aí ele vai dando os ermos, ele vai dando a extensão de todo lugar que Josué colocar a planta do pé será dele. Ele diz que a promessa de Deus para Josué no versículo 5 no 3 ele diz que todo lugar que ele pisar será dele. No versículo 4 ele fala das extensões dos lugares. No versículo 5 ele diz: ninguém
se sustentará diante de ti. Ou seja, ninguém vai ficar de pé diante de ti para contar a história. Por quê? Porque Deus estava levantando. Se Deus está levantando, irmão, Deus é com essa pessoa. Ele tem o cuidado de ir até o fim. Né? Se Deus levantou você para liderar algo ou algum trabalho, tenha por certo que Deus é com você até o fim, se você permanecer honrando o nome dele. Então ele diz, no versículo 5, ele diz: ninguém sustentará diante de ti todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei com você. Irmão, assim como Deus foi com Moisés, foi com Josué e com muitos outros líderes que ele levantou antes, né, no Antigo Testamento, ele também é conosco nos dias de hoje. Às vezes nós tememos porque somos humanos, às vezes ficamos pasmos, às vezes nos amedrontamos, às vezes queremos correr, entregar a obra, porque existe uma responsabilidade muito grande quando nós estamos diante de uma obra. Por quê? Porque o trabalho não é seu, o trabalho não é meu, as vidas não são minhas, as vidas não é sua, e temos responsabilidade de apresentá-las diante do Senhor. E são vidas, não estamos trabalhando com robôs, né? Estamos trabalhando com vidas que diante de Deus vão apresentar uma alma. E como eu vou apresentá-las diante do Senhor, se caso eu tenha falhado na obra na qual Ele me confiou? Ou você, na obra que Ele lhe confiou? Então, é uma responsabilidade muito grande. E ali Deus, Ele levanta, né? Ele levanta e começa a falar. Aí do versículo 6, ele já começa a dizer para Josué: esforça-te, esforça-te e tem bom ânimo. Por quê? Porque a peleja era grande, a batalha era grande, ia ter dias árduos, ia ter dias difíceis. Quantas vezes diante das nossas lutas nós não pensamos em abrir mão das lutas, da nossa cruz? Quantas vezes nós não pensamos em abrir mão do trabalho que nós temos por causa dos levantes? Quantas vezes? Então, ele precisava ser forte. Eu preciso ser forte, você precisa ser forte no Senhor. Não nós mesmos ou na força do nosso braço, mas na capacidade, na força de Deus. Então assim, ele disse: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que ele daria. Aqui ele estava fazendo uma promessa, além de dizer, né, para Josué se esforçar, ele estava dizendo: olha, se tu se esforçar, se tu tiver ânimo de ir até o fim, a terra prometida é tua. A terra prometida é desse povo, porque eu prometi, né? Eu prometi desde o tempo dos seus pais que daria. Versículo 7 ele diz, continua a dizer: tão somente esforça, tão somente. Meu Deus, eu preciso tão somente me esforçar para vencer as lutas desta vida. Não só como um líder ou como alguém que está em frente de trabalho, mas eu preciso tão somente me esforçar. Quando ele diz tão somente esforça-te, ele está dizendo para mim buscar, exigir de mim, da minha pessoa, uma força sobrenatural que eu só vou achar em Deus. É algo sobrenatural que eu só vou achar em Deus, eu não vou achar em outro lugar. E ele diz: olha, eu só quero que você se esforce, eu só quero que você continue de pé, eu só quero que você continue na peleja, eu só quero que você continue na batalha. Então eu te digo, tão somente te esforça-te, tem bom ânimo, para teres o cuidado, olha irmão, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Primeiro eu preciso ter ânimo e força para não largar a minha cruz, e no tão somente eu preciso ter o cuidado de guardar a ordenança de Deus, porque a ordenança que Deus deu a Moisés era a ordenança que servia para todo o povo, mas como Josué estava à frente, né? Ou no caso, como Moisés estava à frente, então ele dizia para Josué: aquilo que eu ordenei Moisés fazer, eu quero que tu faças. Assim, né, a ordem, né, que eu deixei para Moisés, meu servo, né, que ele ordenou para ti, para que tu não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares.
Irmão, essa palavra é para mim, é para você nos dias de hoje. Isso é independente de nós estarmos em frente de trabalho ou não. Nós precisamos nos esforçar tão somente para honrar, para cumprir esse propósito de andar na palavra do Senhor prudentemente, né? Prudentemente, com todo um cuidado, avaliando cada passo, cada escolha, avaliando cada fala, avaliando aquilo que nós escutamos, tão somente, prudentemente, com todo um cuidado e com todo um zelo de honrar e zelar pela palavra do Senhor na nossa vida, né? E aqui ele direcionava também ao povo, já que Josué era o líder que Deus estava levantando ali para governar aquele povo por um tempo, não é verdade? No versículo 8 ele diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Irmão, aqui está o segredo que muitos de nós não conhecemos. Muitos de nós não conhecemos o segredo. Aqui o Senhor está dizendo, não te aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nela de dia e de noite. Quantos de nós, irmãos, às vezes passamos dias, meses sem ler a palavra do Senhor? Aqui ele está dizendo que se eu quero que o meu caminho seja conduzido, Deus está dizendo, irmão, aqui, olha, presta atenção na leitura desse versículo. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nela de dia e de noite. Coma este livro. Em outras palavras, coma, se alimente a sua alma deste livro, desta palavra. Tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Tenha cuidado, observe, zele, guarde, conserve no seu coração. Isso é para mim e é para você. Que devemos conservar essa palavra em nosso coração. Porque então, irmão, ou só assim, não existe outro caminho não, tá? É só esse aqui. Ele está dizendo, porque então farás prosperar o teu caminho. Tem gente por aí que para prosperar o caminho, às vezes acha que é necessário fazer um mundaréu de coisas. Irmão, tem gente se enganando, se iludindo, se deixando ser iludido, achando que tem meios fáceis de conseguir, é num passe de mágica, vai conseguir a sua vitória, vai prosperar o seu caminho. Presta atenção, o segredo de você prosperar o seu caminho é você ter o cuidado de prudentemente andar, ou seja, ter o cuidado de guardar essa palavra. Então, você fará prosperar o seu caminho. Olha só, está escrito, porque então prudentemente te conduzirás. Meu irmão, minha irmã, não vá atrás de poção mágica. Não vá atrás de coisas ungidas, não. Tenha cuidado de honrar essa palavra. Para que, aí diz aqui, de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito, porque então farás prosperar o seu caminho. O segredo de você prosperar o seu caminho, irmão, não é Deus que prospera o nosso caminho. É nós que prosperamos o nosso caminho quando nós honramos a palavra do nosso Deus. Quando nós temos o cuidado de guardar a palavra do Senhor. Quando nós temos o cuidado de atentar para o que diz a palavra do Senhor. É nós, irmão, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito, porque então farás prosperar o seu caminho. Não está dizendo que Deus vai prosperar o nosso caminho, está dizendo que farás prosperar. Quem? Eu. Se eu tiver o cuidado de guardar, de honrar e zelar a palavra do Senhor. Irmão, isso é bíblico. Farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirá, ou seja, com sabedoria. Eu me conduzirei no caminho da salvação. Eu me conduzirei no caminho da eternidade. Eu me conduzirei diante das adversidades da vida. Eu serei sábia, eu serei sábio o suficiente. Você será sábio o suficiente.
se você tiver o cuidado de não apartar o livro desta lei da sua boca, nesta lei, aleluia, antes nela meditar de dia e de noite. É a palavra, irmão. É a palavra que nos adverte, aleluia. Aí ele diz no versículo 9, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que tu andares. Se eu tiver o cuidado de observar a palavra do Senhor e andar por ela, praticá-la, viver na palavra e a palavra viver em mim, eu vou ter o Senhor, aleluia, ao meu lado, para me ajudar diante das adversidades. O problema, irmão, é que às vezes nós queremos a bênção do Senhor, mas nós não queremos o abençoador. E quando eu digo que nós não precisamos de poção mágica, é porque a Bíblia diz que o Senhor disse o quê? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo, irmão, é abrir mão dos meus prazeres, é abrir mão das minhas vontades, é abrir mão dos meus desejos, é abrir mão daquilo que me agrada, para agradar alguém que é superior, que eu sei que é Senhor, que eu sei que está acima das minhas vontades, do meu querer. É abrir mão, aleluia, muitas das vezes do meu comodismo, da minha vida confortável, do meu ar-condicionado. Quem aqui em Manaus não quer viver debaixo de um ar-condicionado? Ô, meu irmão, o calor aqui em Manaus é tremendo, então quando a gente chega no fresquinho, a gente dá graças a Deus, mas o Senhor está dizendo que se eu quiser segui-lo, eu tenho que abrir mão disso aqui. Por quê? Porque muitas das vezes eu tenho que ir para o campo evangelizar, eu tenho que fazer uma visita. Quantas vezes não deixamos o prato na mesa para atender o telefone de alguém que está desesperado, de alguém que está precisando de um conselho, de alguém que quer tirar a sua vida? Quantas vezes eu não olho no meu celular e não vejo mensagem de alguém que está desesperado, precisando, aleluia, de ajuda, e às vezes aquele dia é um dia que eu tiro inteiro para aquela pessoa, para conversar com aquela pessoa, porque muitas das vezes aquela pessoa nem na minha cidade tá, ou nem eu conheço de verdade, já pegou meu telefone por outra pessoa e pediu ajuda, e às vezes eu deixo de fazer comida, deixo de lavar roupa, deixo de fazer minhas coisas do dia para tirar tempo para socorrer aquela pessoa, e às vezes a gente fica 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano num tratamento com aquela pessoa, cuidando todos os dias, às vezes até 1 hora da manhã, 2 horas, 3 horas. Essa é a responsabilidade do servo. Isso não é para líder, irmão, isso é para servo. Isso é para quem abre mão do seu conforto. Isso é para quem quer renunciar à sua vida, o seu eu, as suas vontades, os seus prazeres, para agradar ao Senhor, para acrescentar uma pedrinha na sua coroa. Isso é para nós, irmão, é para nós, servo de Deus. Então ele diz no versículo 9, ele diz, não te mandei eu, esforça-te. Ou seja, ele está dizendo, não te mandei eu te dei uma ordem. Eu te dei uma ordem, então cumpra essa ordem. Cumpra essa ordem, siga corretamente as instruções. Presta atenção, quando você compra uma medicação, não vem uma bula? E na bula não diz, além de você ter a orientação médica, e você já viu que na bula, apesar de ter ali a bula, tudo que orienta, ela vai dizer o que? Siga corretamente as instruções do seu médico. Então, Jesus é o nosso médico, irmão. Jesus, ele é essa pessoa que nós devemos seguir corretamente. Por mais que tenha alguém que diga o contrário, por mais que você esteja ouvindo uma voz aqui que está dizendo, não faça assim. Olha, descansa, vá viver a sua vida, você tem mais é que viver, você é jovem, você é isso. Mas existe uma palavra lá que está dizendo, bem grandão, siga corretamente as instruções do seu médico. Então, siga corretamente as instruções daquele que lhe chamou, daquele que lhe capacitou, do Senhor que você conhece, que você sabe perfeitamente quem Ele é e que você precisa. Irmão, não somos criança, então não vamos agir como criança, porque não somos criança, tá certo? A Bíblia diz que quando criança fazia coisa de criança, quando crescia, ou seja, quando eu aprendi a palavra, quando eu não sabia nada da palavra, era natural muitas das vezes meter os pés pelas mãos. Mas quando amadurecemos e conhecemos um pouco da palavra e sabemos quem é Jesus, então vamos agir como adulto.
O problema é que hoje tem um monte de adulto querendo agir como criança e um monte de criança querendo agir como adulto. E a Bíblia, a palavra de Deus não muda, irmão. Então aqui no versículo 9 ele disse, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Ele sempre está refrisando, né? Ele sempre está falando sobre esforçar, porque se você quer chegar no céu, a Bíblia diz que não é por esforço. Não é por esforço, não é aqui, na força do braço. Mas é por nós nos esforçarmos em obedecê-lo. Não é esforço humanamente falando, mas é esforços de buscar força aonde não tem muitas das vezes, para vencer a nós mesmos muitas das vezes, porque nem sempre a nossa guerra é com o irmão, com a igreja, com o vizinho, com o parente, com o amigo, às vezes com o nosso próprio eu, que eu digo sempre que é a luta maior que nós temos. É as guerras espirituais e as batalhas espirituais do mundo espirituais da alma dizendo, faz isso é muito bom, e o corpo, bora lá, faz aí, você vai se sentir bem. E o espírito olhando para o alto, porque o espírito é do céu, então ele olha para cima e diz, Jesus vai voltar, Jesus está voltando. Jesus vem buscar os seus, Jesus vem buscar um povo seu, zeloso e de boas obras. Olha, atenta para o que diz a palavra, o Espírito faz isso em nós, irmão. E a alma não, a alma é os prazeres. E a carne se fortalece com esses prazeres, então ela fica vibrando, bora lá, bora lá. Mas se eu alimento a minha alma com a palavra de Deus, né? O meu espírito vai estar vivificado. E eu vou poder vencer a carne. Aleluia. Por quê? Porque eu me esforcei para andar na palavra do Senhor. E aí ele diz o quê? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme. Não deixe as coisas te chamar a atenção. Não se iluda com as coisas desta vida. Não fique, Não pasme diante do seu adversário que quer comer a sua... Não! Continue, prossiga a sua jornada, o seu alvo é Cristo, então não deixe as coisas lhe tirar a atenção, lhe chamar a sua atenção para cá, para ali ou para acolá, mas siga em frente. O seu alvo é Cristo, o meu alvo é Cristo, né? Nem te espantes, o Senhor teu Deus, ele não está dizendo o Senhor Deus de fulano, o Senhor... Você vê que ele não diz o Deus de Moisés, não, ele diz o Senhor teu Deus. Então, Josué tinha um Deus. As ordenanças de Deus aqui, irmão, para Josué não era porque ele estava desviado, era porque Deus estava levantando ele e Deus sabia o que ele ia enfrentar. Então ele diz assim, o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que tu andares. Por onde quer que tu andares, se tu andar prudentemente segundo a palavra do Senhor, tendo o cuidado de analisar as tuas obras e ver se ela está adequada à palavra do Senhor, você vai ter alguém que vai estar contigo por onde quer que tu andares. Seja na tempestade, seja no vendaval, seja nos ventos fortes, seja na doença, seja na enfermidade, seja o que for, irmão, seja por onde for, seja nos levantes, nas calúnias, nas pedradas, seja na fúria, né, do inimigo, não importa, você vai ter alguém. Ele diz, o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que tu andares. Tu não precisa de mais nada. Porque Deus é contigo por onde quer que tu andares. Tu não precisa de mais nada. Tu tem alguém que está ao teu lado para te ajudar em todas as adversidades da vida. Em todos os momentos difíceis, ele vai levantar pessoas, ele vai usar pessoas, ele vai criar situações, ele vai criar circunstâncias, ele muda. A Bíblia diz que Deus muda o curso da natureza para dar vitória a um seu. A Bíblia diz que ele, aleluia, conserva uma nação por amor a um, como ele destrói uma nação por amor a um. Então, o que tu queres mais? Siga em frente. O Senhor é contigo, o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que tu andares.
Não olhe para trás, não olhe para A, não olhe para B, olhe para o alvo. Olhe, siga em direção reta. Os caminhos do Senhor é linha reta, irmão. Não tem vereda tortuosa, não tem atalho, não tem embaraço, não. É reto. E é estreito e também é apertado. Mas eu lhe garanto que Ele lhe conduz à vida eterna com Cristo. Amém? E essa é a palavra do Reflita Comigo nesta manhã gloriosa para mim, para você, para nós, que nós devemos tentar obedecer. Não é fácil, mas não é impossível. Que o Senhor nos abençoe sempre. Ele é sempre a nossa força. E até o próximo. Reflita comigo, se assim o Senhor nos permitir. Cheiro no coração. Tchau.